Olá pessoal, vamos começar aqui mais um Cardscast aqui e hoje eu estou tendo a honra de receber aqui Kleber Ferreira. O Kleber é um grande parceiro, amigo, nos conhecemos nas rodas aí de network aqui em Americana e hoje tive a honra de poder receber ele aqui para poder falar um pouco dessa jornada. Aliás, esse podcast aqui é para poder realmente falar um pouco da história do empreendedorismo também, aqui dos nossos parceiros e amigos que pudermos, estamos sempre, aliás, acompanhando nessa jornada. O Kleber é proprietário da Lumis Gestão Imobiliária e hoje nós vamos conhecer um pouco do seu negócio e também como é que ele conduz tudo aquilo, né? Falando de gestão, falando um pouco de cultura, liderança, enfim, os desafios de uma empresa familiar. Sim, tá? sim. Clebão, por favor, né, se apresente aí. Pô, Fernando, primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito honrado e me envaidece muito, porque além da questão de amizade, né? Eu acho que a Cards Inova, ela tem aí um papel importante na vida da Lumis. E claro, a questão do network que a gente sempre, que você comentou, a gente sempre buscou fazer. Bom, eu tenho 46 anos, sou casado com a Kelly Curciol, eu tenho 3 filhos, o Kevin de 26, já é um biomédico formado, tá aí atuando na área. Tenho 2 filhas, a Kalina e a Camille, que são gêmeas. Uma está estudando, está na faculdade de design gráfico, e a mais nova, né, a Kalina, ela é a minha chefe, ela está estudando para gastronomia. É uma coisa bem diferente. Então, cada um seguiu um rumo, né? A Kelly é formada em economia, também hoje trabalha como dubladora. É uma coisa assim, é uma miscelânea, né? Eu sou formado em Direito, né? E sempre gostei muito desse lado da gestão de patrimônio. Principalmente no lado de imóveis, né? Acho sempre interessante e é uma tendência do mercado. O mercado sempre buscou melhorias nisso aí. Aí passou-se o tempo trabalhando um pouco no direito, fui para a área imobiliária, fiz o curso de técnico em transações imobiliárias, que é o que garante para o corretor de imóveis aí a passagem, né? E sou corretor de imóveis há mais ou menos uns 5 anos. Mais 5 anos. Clebão, eu vou chamar você de Clebão. Olha só, a intimidade, enfim, Claro. a amizade, o carinho que eu tenho aqui né? Recíproco. Durante toda essa jornada, né? Uhum. Eu conheci você ali, você já estava entrando nessa questão de imobiliária, né? Sim, Gestão sim. imobiliária. Exato. E faz quanto tempo que você está nessa área? Como na gestão imobiliária, eu acho que estou mais de 7 anos. Como corretor, 5. Então, eu falo, por que isso? Porque tem esse ato de tempo. Porque eu assessorava uma imobiliária, né? Na época que eu estava como bacharel em Direito, acabei a faculdade, fazendo prova da OAB e tal, e já assessorava, principalmente na questão que eu falo assim, o contrato, o como lidar com algumas situações. E aquilo foi me dando gosto. Fui achando aquilo muito mais relevante, né? Então, eu fui nisso. Bacana. Bom, eu quero tocar em alguns assuntos aqui. Legal. Que eu acho que você e acho que a grande maioria de quem trabalha com empresa familiar. Uhum. E quando a gente fala de negócio, a gente não consegue muitas vezes ter uma percepção e dividir, né? O que é função de cada um. Sim. E isso hoje, né, vem numa linguagem muito mais simples, quando a gente pega uma literatura, né, uma bibliografia para poder aprender um pouco mais, a gente vai ver que isso foi desmembrado em o que chamam de cultura, liderança, gestão, governança. Cara, como é que você, quando veio para esse mundo, né, eu acho que uma empresa familiar também, Sim, ali, que você sim. hoje toca Lumis, como é que você trabalha, como é que você vê realmente
toda essa educação corporativa, eu vou chamar desse jeito, né? Desde iniciar uma governança ali dentro e depois a gente poder falar um pouco da questão de cultura, o que você acredita realmente, né? Para poder trabalhar com seus funcionários e assim por diante. Bom, a Lumes, ela, como você mesmo colocou, ela é uma empresa familiar, tá? Eu tenho como sócio o meu sogro, que é o José Almir Curciol, que é o meu diretor jurídico. Então, tudo que é mais voltado a questões até mesmo de algum tipo de processo ou pareceres técnicos que eu preciso dentro da organização, né? É ele quem me suporta, quem me faz toda me dá todo esse suporte. A Kelly, com toda a gestão financeira da casa, então tudo que a gente precisa na questão ali dos pagamentos, dos recebimentos, dos balancetes, né? Aliás, eu falo sempre isso, né? Que os 3 pilares da imobiliária hoje é venda, locação e administração de condomínio. Então, dentro disso, a Kelly é quem dá todo o suporte. E eu faço a gestão do negócio e de pessoas. Então, é muito interessante a gente falar disso, porque cada um tem o seu papel, cada um traz as experiências que tem. Hoje, como eu digo, o José Almir ele tem uma experiência com direito condominial e imobiliário muito grande. Eu digo que ele está no top 5 aí dos advogados que mais entendem disso em Americana. A Kelly já foi por muitos anos, mais de 29 anos, como gestora de uma imobiliária, né? E isso trouxe com ela toda essa carga. E eu estou aí, o mais jovem da turma em questão de... Diretor comercial. Faço toda essa movimentação. Gosto muito, sempre falei disso, que o tino de venda, né? Vender, todo mundo sabe vender, todo mundo se vende o dia todo, mas essa questão de canalizar a venda. Então, a nossa cultura é voltada à prestação de serviço. A imobiliária ela é uma prestação de serviço. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Você falou da família aí, sim, né? Sim. Cara, e no dia a dia, semanas, mês, vocês se reúnem com frequência para falar, né, as DRs da vida aí, né? Falar dessa relação lá dentro do negócio. E como é que é discutido isso? Não é? No que você acredita, como é que deveria ser? A gente, quando sentou e disse, a Lumes vai nascer? Vai. Como que cada um vai atuar? Eu brinco muito que a nossa extensão, né, da empresa acaba virando a casa. Então, às vezes, a gente começa um assunto lá dentro e termina lá na mesa de jantar. Mas nós tentamos fazer uma separação, igreja e Estado. Tá? Então, vamos lá. Olha, o que a gente tem que discutir relativo à empresa, a gente tenta manter dentro da empresa. Claro que tem aqueles momentos onde que nós temos que sentar ali, e o melhor momento é aquele que a gente chega em casa, um está ajudando o outro a fazer o jantar, ok, lembra daquele assunto, vamos fechar aqui, beleza. E com o José Almir, que é o sócio, é a mesma coisa. Às vezes a gente se reúne lá, ele tem uma brincadeira, assim, não queria falar de serviço, mas... E aí a gente acaba fazendo. Mas tem as reuniões que a gente costuma dizer que são as reuniões pontuais. A gente tenta sentar numa mesa com aquilo que a gente tem, com o fechamento do mês, com as dores que a gente teve ali. Vamos discutir, vamos conversar, vamos. Então, com mais seriedade, um pouco menos de intimidade, mais profissional. Essa conversa gerou algum documento? Por exemplo, vocês criaram um deadline, realmente escreveram isso ou não? Sim, foi realmente um acordo de palavras? Não. Para esse fim, a gente pensou no seguinte, vamos trocar aí dessa forma. E se a gente não tiver a contento, então foi meio que intuitivo, tá? Como família, a gente acaba, mas sentamos e conversamos antes. Vai montar? Vamos. É dessa forma, vai ser. Então vamos tentar manter profissional. Bacana. O que é de casa, o que é do trabalho.
Não vou falar que teve uma ata, não é isso. Porque advogado tem muito disso. Vamos fazer uma ata, vamos puxar aqui. Mas a gente tem sim pelo menos um scriptzinho lá. Legal. Não, é justamente para a gente poder saber como, né, essas empresas hoje, a familiar, né, nós estamos falando de tanta tecnologia à disposição para nós, né, a gente poder usar isso como uma ferramenta de construção para o nosso negócio e entender como é que você trabalha hoje, cara, eu acho que é importantíssimo. Né? Experiência para mim e para todos aí. Claro. Pegando um gancho aqui, Clebão. Cara, família, houve essa construção e aí a hora de trazer as pessoas, os funcionários, né? E aí você colocar aquilo que você acredita, né? Deixar um ambiente agradável, cara. Como é que você trabalha isso no dia a dia? Bom, primeiro, se você replica isso para os teus lá, né? Ou se foi muito mais, não, acho que cada um tem que trabalhar da maneira que acha, existe só um documento, um protocolo, ele vai ler. Como é que é esse dia a dia? E, aliás, como é que você iniciou todo esse processo? Como é que você imagina realmente algo? Eu costumo dizer que eu fui buscar algumas inspirações, tá? A Loomis, ela... Eu entendi a Loomis de uma forma diferente. Você é descoladão, já sei disso. É todo descoladão. Você, né? O pessoal lá... Todo... Eu brinco que quando eu fui... quando nós sentamos para concretizar a Loomis, quando eu digo nós, aí éramos eu, a minha esposa, principalmente, porque ali vamos ter que fazer, vamos fazer aquilo outro, e buscando um espaço. Primeira coisa que a gente pensou, vamos buscar um espaço para a gente ficar. Então a gente às vezes fala assim, vou alugar uma sala, vou alugar uma casa, né? Quando você fala em alugar uma casa, você pensa assim, tem uma sala para o diretor, uma sala para locação, uma sala para condomínio, uma sala para venda. Então você fez uma divisão. E aí eu falei, não, a divisão eu acho que é um negócio que não vai dar certo. Porque eu acredito, eu falo assim, o gênio Henry Ford, né, que ele fez, cada parte tem a sua necessidade e sua importância. Foi mais ou menos isso que eu pensei. Por quê? O espaço que eu tinha não precisava ser muito grande. Que aí assim eu ajudei, a tecnologia nos ajuda muito nisso. Mas eu preciso que todo mundo esteja... Então, a Loomis foi pensada exatamente nessa situação. Como que a gente vai colocar esse povo lá dentro? Então, vamos pensar num sistema de baia? Vamos. Aí eu conheci um cara que tinha esse sistema. Então, o atendimento era um do lado do outro. Como que vai ficar a mesa do Kleber? Que é diretor e também o corretor. Não, eu quero ficar aqui no meio. Finanças precisa ter um pouco mais de paz e sossego, mas ao mesmo tempo, então a gente montou. Então, e se você for hoje na Loomis, você vai ter o que eu chamo de o balcão de entrada, onde você tem ali a recepção, e todos os meus colaboradores no caso de administração de condomínios, um do lado do outro. Por quê? Se o primeiro recebe, como a princípio, né, tem lá o principal objetivo dele é receber as informações, os e-mails e ver o que veio dos condôminos e tudo mais. Ele tem aquilo, se ele tem dúvida, ele só faz, fulano, pode me explicar? Aí temos o segundo, que vai ajudar, o outro que faz um pouco mais da parte burocrática, aí quem faz o pagamento de contas. Então, é mais rápido, é mais ágil, você troca informação muito mais assertiva. Às vezes a gente tem que fazer uma interferência numa informação que ele está passando. Poxa, se eu não estou ali, ou aquele não está ali, eles ficam... Não é que é uma dependência, mas eles ficam assim, olha... Vamos lá, gente, eu estou com essa dúvida, me ajuda. Então, o ambiente ficou mais rápido, mais fácil e eles erram menos. Então, eu acho isso interessante. Assim como na parte de locação. Estou com uma dúvida aqui, Kleber, o que você acha que a gente tem que fazer? Então, a troca é muito rápida. Entendi. Se você divide os ambientes... Às vezes o colaborador fica naquela angústia de saber o que ele vai fazer. Então tem que levantar e ir lá na mesa do diretor ou de alguém. Integrado mesmo. Exatamente. Então eu falo assim, é um ambiente muito mais salutar.
leve, né? É claro que tem aqueles momentos, né? Mas ele é mais tranquilo quanto a isso. Clebão, legal. Eu já vi que você gosta dessa integração aí. Sim, E sim. no dia a dia, como é que você faz? As reuniões, acontecem reuniões mensal, semanal, quinzenal, para vocês falarem, né, dessa postura, daquilo que você quer. Olha, eu quero que a xícara fique desse jeito porque eu acredito nisso daqui. Eu gosto que vocês falem isso daqui porque eu acredito nessas Sim. palavras. Existe alguma coisa nesse sentido que você pratica lá dentro? A gente tenta fazer duas coisas. Primeiro, a troca de experiência e informação ela é quase que instantânea. O meu atendimento ao público é a partir das 8h30. A gente abre às 8 horas. Então eu tenho meia hora não vou dizer que todo dia, mas meia hora numa sexta ou numa segunda. Não tem uma coisa assim burocrática. Não, vamos fazer nesse dia, nesse horário. Mas a gente para e fala assim, pessoal, e aí? Qual que é a questão do momento? A gente sabe que, por exemplo, na própria administração de condomínios há uma rotina. Né? Você fala com muitos contadores aqui e a administração de condomínio, na verdade, ela é uma contabilidade, eu preciso muito dela e quem me auxilia muito assim diariamente, mas eu tenho as questões mais assim burocráticas, enfim. Então, eles estão sempre com quase que todo dia a mesma coisa, quase que sempre. Então assim, Cleber, mas tem problema? Tem, todo dia a mesma coisa e eles sabem já como fazer isso. Mas tem aquelas coisas, por exemplo, da implantação de um condomínio. Então eu preciso estar atento, porque eu preciso levar um documento, eu preciso que aquela ata saia bem redigida, eu preciso que um edital tenha o valor jurídico. Então a gente para, pelo menos uma vez na semana ali e fala, e aí, qual é o nosso maior... Chama o time ou é o mais individual? Não, chama o time. E na verdade, como eu falo, né, é só virar a cadeira, pessoal, vamos lá? E aí? Aquela meia hora que dá pra gente alinhar. E claro, durante o dia tal, tem outros treinamentos que a gente faz, tá, que acho interessante e importante. A gente sempre está em busca de alguma coisa assim, sabe aquele plus? Então, nós agora em novembro vamos ter uma feira aqui em Campinas voltada para o mercado de administração de condomínios, que é a empresa Superlógica quem nos dá esse suporte do nosso sistema. Então, eles vão fazer essa feira e tal. Então, vou levar, não vou conseguir levar todo o time, mas a gente vai levar pelo menos os líderes, né, do sistema, para que ele também veja o que tem de inovação. De repente, ele fala assim, tem isso aqui. E também a gente acaba buscando outras informações. Eles nos trazem informações. Falam, olha, Kleber, tem agora aí um sistema que é assim. Olha, aquela contabilidade não está legal, está dando certo. Vamos trocar? Vamos buscar alguma coisa? Eu digo assim, a gente testa. E graças a Deus eu estou com uma contabilidade lá que me ajuda muito, me dá muito suporte. Então, legal. Voltando, sim, a gente tenta ter essa cultura de nos reunir, pelo menos para um treinamento, pelo menos para um bate-papo mais formal, claro que sai, mas um bate-papo assim, vamos lá, vamos chamar o povo aqui para... Estou treinando um rapaz novo, qual a dificuldade que você está tendo, onde você não está conseguindo fazer, preciso que você... O feedback isso, realmente... Para realmente, o que... one-on-one aí para poder entender como é que está o trabalho dele, isso daí vocês aplicam ali também. É diário, Legal. Porque eu brinco que na gestão faz fazendo. Você consegue ter ali dúvidas fazendo. Não tem uma fórmula. Eu brinco muito que, falo assim, a gente tenta buscar treinamentos específicos para a área imobiliária e não tem. Não tem. Né? Porque acaba sendo assim, eu vou lá e vou fazendo. E quem tem experiência está empregado, está lá, está ali. Mas não tem aquela pessoa que fala assim, olha, vou dar um curso sobre atendimento imobiliário. Eu fico, às vezes, a pé. Clebão, e então essa jornada daquilo que vocês acreditam, a questão de feedbacks pontuais, né, ou com a equipe, show. E a liderança, você já
trouxe alguém para ser líder ou você formou ele ali dentro? Como é que foi isso daí? Eu costumo visualizar isso da seguinte maneira. Eu tenho uma pessoa que conhece muito, trabalha há muito tempo com a questão do financeiro, tá? Que foi moldado ali do ladinho da Kelly. Tá? O Guilherme, ele tem uma visão e ele tem uma organização muito legal. E ele veio junto comigo. Ele falou assim, não, eu vou encarar com você esse desafio. Oh, legal, então vamos. E do lado dele, eu trouxe uma pessoa que não era e nem conhecia o mercado imobiliário, principalmente a administração de condomínio, mas que gostava da questão organização, que já trabalhou com escritório, com administração, e que ela falou assim, não, eu vou encarar. Começou. Hoje é a pessoa que mais entende de balancete lá. Né? Ela é uma líder. É uma Sim. liderança lá dentro. Lá. Aí naquilo que eu chamo de locação, né? Que eu falo assim, a locação tem uma pessoa que junto comigo e com a Débora, que é minha captadora, vai fazer toda a gestão disso. Tanto na parte de contratos, renovações, quanto na captação. Então, ela recebe o imóvel, fala assim, olha, precisamos divulgar, vamos lá, tal, faz foto, aquela coisa toda. Ela organiza tudo isso para mim. Tá. Vou entrar num assunto sim. depois, calma aí então, tá? Então eu tenho esses dois pilares lá dentro que, obviamente, eles vão me posicionando quanto à questão da responsabilidade. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de dizer, eles têm, como eu posso dizer, livre ação. Olha, pode, vai fazer. Eu tenho experiência. Dá um empoderamento para eles aí, para tomar decisões importantes. Essa decisão, esse ponto é muito interessante. Você vai tomar a decisão com base no quê? Na experiência que ele tem no dia a dia, já muito bem sedimentada ali, tá? Ó, eu conheço. Aí o colega do lado falou assim, olha, eu preciso dessa informação, você pode me ajudar? O que é? Como eu falo, é um ciclo, né? A administração de condomínio, principalmente, é igualzinho, não muda nada, só muda os endereços e a altura do prédio. Então, os problemas ou as informações ou as questões que tem são quase sempre as mesmas. Então, eu falo, olha, com base na minha experiência, isso aqui você faz assim, assim, assado. Ok? E nós, o que nós fazemos? Ficamos monitorando. Às vezes escapa uma coisa. Às vezes a gente fala assim, ó, tá certo o que você falou, mas complementa com isso, para deixar o cliente ou aquela pessoa que busca a informação com mais, vamos dizer assim, com aquela informação mais precisa mesmo. Porque às vezes a gente tem o costume de dar uma enxugada, mas tem coisas que a gente precisa dar completo. Então falo para eles, complementa. Mas eles têm liberdade, sim, para trabalhar. E dentro desse ciclo aí de aprendizagem, no que você acredita na formação de novos líderes para o teu negócio? Imagino que vocês vão crescer, né? Muito e muito mais, vai precisar de muito mais pessoas. Sim. Você acredita no modelo a qual forma dentro de casa, um modelo a qual capta do mercado e eu vou realmente fazer um processo com ele dentro da empresa, a qual ele vai aprender, ele vai ter um período de maturação ali. Como é que vocês olham para essa formação de novos líderes aí dentro do seu negócio? Aliás, no que você acredita? Talvez eu nem consiga implantar, ou já implanta, mas no que você acredita? Você sabe que eu sou mastermind, né? Então, a gente acaba indo beber dessa fonte, primeiro momento. É importante ter um processo, né? Como eu digo assim, existe um mercado que não me favorece, porque não tem um curso, não tem uma palestra hoje voltada exatamente para... Fala assim, olha, eu vou procurar no mercado aí um curso que para atendimento imobiliário. Você vai ter dificuldade para achar, você pode até encontrar alguma coisa e tal, mas vai ter dificuldade. Então, o que a gente tem? A gente tenta forjar dentro do nosso
das nossas ações, das nossas crenças. Por quê? Eu acho assim, o meu tipo de trabalho, né, com transparência, com toda a informação que eu quero dar ao cliente, tem que estar alinhado com aquilo que eu vou passar. Então, eu não tenho hoje um profissional, como eu disse, que está preparado. Eu tenho que formá-lo. Então, a minha cultura é que eu tento implantar. Existe aí aquela questão, olha, se eu colocar no jornal, temos vaga para isso. Vai vir, gente. Trabalhei em outra imobiliária, ou trabalhei em outra administradora. Existem alguns vícios, tá, que a gente tem que tomar muito cuidado de saber filtrar isso. Por quê? Porque eu não sou o tipo de imobiliária que faço negócio a qualquer negócio. Tá? Eu brinco muito isso porque eu posso até estar com... Kleber, então você está perdendo negócio. Não é isso. É que eu prefiro ter um cliente ou um inquilino por 3, 4, 5, 10 anos do que aquele cara que fica rotativo. Por quê? Porque eu quero qualidade naquele cara que eu pego. Então, vou dar esse exemplo da locação. Chegou uma pessoa interessada num determinado imóvel. Eu vou pesquisar, eu vou tentar entender o que essa pessoa... Por que ela está saindo de um outro imóvel? É porque era muito grande, era muito mais caro, eu estou vindo para algo mais barato? Opa, vamos ver. Ou, pelo contrário, eu estou saindo daqui, estou querendo um imóvel melhor. Ou só trocando mesmo. Então, a gente vai entender. Parece meio complicado falar isso, mas a gente tem que saber da vida dessa pessoa financeira, né? Se ela está com alguma dificuldade, algum problema, então tem que pesquisar. Então eu tenho um cliente mais qualificado, né? Eu brinco muito isso, que a minha carteira ela tá ali, ó, enxutinha. Por quê? Porque eu tenho esse cara lá dentro. E aí, quem faz tudo isso? É esse meu cliente, é esse meu funcionário. Ele está muito, vamos dizer assim, treinado para isso. E eu, cada vez mais, trago dessa forma. Então, hoje, buscar no mercado uma pessoa para trabalhar em imobiliária, a gente tenta trazer com experiência, sim, mas que se molde ao nosso jeitinho. Eu falo que é um jeitinho familiar mesmo. A gente para analisar, você passa, às vezes, mais tempo com o seu colaborador do que com a sua família. Então você acaba entendendo as dores dele também. Você acaba entendendo o que ele está fazendo, qual que é. Hoje ele chegou meio chateado. Então você vai entender isso. Mas essa situação que você me coloca é bem isso. Eu tenho que pôr para ele e que ele entenda a minha lógica de trabalho ali. Perfeito. E para você poder hoje controlar isso? Porque daí a gente vai para a gestão. Uhum. Né? Formamos um líder aqui dentro, agora eu tenho que acompanhar ele. Eu tenho que saber realmente se esse cara está entregando ou não está entregando, se ele está precisando de ajuda ou não, né? Quanto tempo vai levar isso? Então, quando a gente olha para a gestão do negócio, né? Entendo que tem os KPIs da vida, aí, né? Os KPIs. Hoje você utiliza indicadores para poder monitorar a liderança e se auto-monitorar também ali para entrega de tudo isso daí? São processos. Quando a gente fala em processo, a gente fala em adaptação. Eu brinco que eu tento, de todas as formas, entender aquele meu colaborador só lendo o jeito que ele está. Mas não existe isso. O que existe? Existe a entrega realmente daquilo. Então, por exemplo, quando eu falo, como eu coloquei aqui, olha, eu tenho que fazer a implantação de um novo condomínio, por exemplo. Então, existe um checklist que eu tenho e ele tem que seguir. Isso é tudo online? Ou... Não. No momento, como eu brinco, tá tudo ali no papel. Tem o meu caderninho que eu puxo. Tá. Olha, você precisa fazer isso, precisa fazer isso. Por quê? Porque não existe um sistema. O bom ainda pode ser muito melhor do que o perfeito, né, Clebão? Claro. Ou seja, tem que ser realizado. Eu falo assim, hoje não existe um programa que eu possa chegar para ele, ou que a gente pode instituir, o que a gente acaba fazendo é podendo sentar
E ali, no momento, olha, a gente tem um checklist. Você sabe o que é isso? Sei. Então, ó, isso aqui você tem que cumprir para mim e tenho esse prazo para fazer. Ok? Beleza. Aí eu cobro. Fulano, conseguiu fazer? Então, não, peraí. Você tem os outros, você vai parar o que você está fazendo, eu quero que você faça desse jeito. Então, o pessoal fala assim, nossa, às vezes foi meio duro. Tem hora que você... tem o Kleber paizão, brincalhão, mas tem o cara que cobra. E eu só aprendi a fazer isso, assim, na dor. Então, Você é mastermind. Né? E aí você vai ali e você fala, bicho... Você tem que sempre checar, cara, não adianta. E assim, resultado, a gente briga muito para entregar. Falou, tô ali, tô dando meu sangue para entregar. Bom, quem que vai me cobrar? Eu sou, teoricamente, estaria acima. Não existe isso. Eu tenho lá em casa, minha sócia, minha esposa, no trabalho, então um cobra o outro. Um fala assim, olha, precisa fazer isso, olha, tem aquilo. Então, um exercício diário. Às vezes eu fico um pouco pensando na resposta, porque como a gente é uma empresa familiar pequena, parece que assim, pô, é tudo ali na hora, é tudo meio... Não tem o profissional, não tem... Não, a gente tenta ter uma gestão profissional. Mas parece que é meio familiar, então fica meio que, como eu posso dizer, caseiro. Não é, não deve. Cara, mas eu acho que você tocou em pontos aqui que eu acho que é maravilhoso, tá? Por quê? A gente vê muitas às vezes colegas que eles acham que precisam ter aquela ferramenta extraordinária para poder conduzir um processo, para criar um indicador, para poder realmente criar um ciclo, né? De indicadores aí, cobrança, né? E, cara, papel e caneta. Né? E o pessoal esquece que existe ainda esse recurso que dá para se usar ainda, né? E para iniciar um processo. Sim. E o colaborador, quando ele começa lá, ele ganha um caderninho. Não é uma agenda, é um caderno. Eu falo para ele o seguinte, conhecimento ninguém rouba. Mas é importante você ter ele para consulta. Eu tenho. Eu vou lá, fico consultando. Eu pego o meu manualzinho do Mastermind, às vezes, e vou lá consultar. Né? E falo assim, pô, será que aqui eu posso melhorar? Dá para fazer alguma coisa? Eu estou tendo essa dificuldade. Onde que eu vou? Onde que eu vou me instruir? Vou procurar informações e tal. Mas o caderninho tá ali. Eu puxo, dou uma olhada. Puxa, tá aqui. Não preciso ficar... fantasiando. Isso que você falou. É mais interessante, às vezes, você ter algo anotado ali e tal, que seja rápido, do que você tentar criar uma ferramenta que, cara, não sei nem se dá tempo de você ficar pensando para criar, você já vai lá e fez. Né? Então tem que ser prático também. E eu tenho duas perguntas ainda aqui. Acho que uma eu puxo lá de cultura, né? Como é que você tem lidado hoje, por exemplo, com situações em que você tem que, talvez, demitir um cliente ou demitir um funcionário, né? E quando a gente estuda, vai ali olhar a cultura, né? Acho que um dos pilares lá é você realmente ter estômago. Sim. Né? Para decisões difíceis, cara. Já acostumou com isso? Ou tem alguém que hoje que cuida disso para você lá? Cara, eu vou falar... assim... a responsabilidade de quando um dia disseram assim para mim, bom, agora você é empresário. Eu falei, o que é isso? Como que é isso? Porque realmente é um peso. Quando você pega, por exemplo, você ouvia, eu quando era moleque, eu ouvia assim, o empresário fulano de tal, o empresário Hermínio de Moraes. Pô, pensa um cara gigante, né? Era um senhor engravatado lá, ele falando, né? E é empresário. Tá lá no contrato social lá, é empresário. Eu olho meu contrato social, tá escrito lá, empresário. Eu falo, nossa. Só que aí, o que aconteceu? Foi uma coisa muito bacana. Porque
logo que a Lumes, que eu falei que aconteceu isso, uma coisa muito importante aconteceu de novo na minha vida, porque eu fiz o Mastermind numa situação e eu fui ser o colaborador lá, o cara que fica nos bastidores, justo nesse momento. E aí foi aí que eu entendi algumas situações, principalmente quando você fala assim, eu tenho que ter estômago para tomar essa decisão? Pô, claro. Ela gera desconforto, ela gera algumas, sabe, inquietudes. E você falou, pô, já precisei demitir funcionário, sim. E por uma situação bem chata, muito chata. E isso porque foi uma quebra de confiança. Pô, se você tem por uma outra situação... Na área de uma cultura. Legal, mas por quebra de confiança foi complicado. Eu me senti mal, mas eu me senti depois, falei assim, não, eu tirei essa situação que estava incomodando. E cliente foi um caso muito assim, eu falo muito disso, cara. O cliente imobiliário, se você tropeçar na rua, você cai dentro de uma imobiliária. Que Americanas, nós somos muitas, tem todas que você, de todo o tamanho que você imaginar. Eu tenho da gigante, eu tenho até a pessoa que só faz aquela administração, até mesmo dos imóveis da família. Mas é a imobiliária. E aí, uma das coisas que eu não admito, isso eu aprendi tanto fazendo o curso de transações imobiliárias, quanto outras tantas situações de vida, lá no meu curso de Direito, foi que existem situações que são inegociáveis. E, por exemplo, o meu ganha-pão. O que aconteceu? O cliente chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu tô aqui com esse imóvel tal, e eu... vamos colocar assim, a administração é 10% e 5% de... 50% o primeiro aluguel é o que eu vou pagar para você. Ele falou, não, a administração é 10%, o primeiro aluguel é nosso. Por quê? Eu tenho que fazer contrato, vistoria, um monte de coisa. Eu já trabalhei esse seu imóvel sem cobrar um nada de você para fazer toda a divulgação. Agora que a gente vai beber da água junto, você quer tirar de mim um copo? Não, peraí, vamos negociar. Nada é inegociável, mas vamos deixar dentro de um parâmetro. Ah, mas a fulana faz. Lá eles cobram 5% da administração e não cobram nada primeiro. Eu falo, olha, então vamos fazer o seguinte, vai lá. Então, eu falo assim, às vezes tem a ganância que impede que a pessoa venha, né, e fala, eu vou fazer desse jeito e acabou. O cara já era cliente meu, já tinha 2 imóveis locados. E no terceiro, claro, gente, vamos negociar, tal, mas veio com essa. Porque tem uma imobiliária que está lá com um cliente na porta já me esperando, está com o contrato. Eu falo, tudo bem, eu também tenho um cliente, está aqui, a gente está... mas eu não negocio. Eu acho que assim, o que é certo, ok? Ok, tá bom. Vou tirar meus imóveis daí. Perfeito. Doeu, top, levo. Fernando, vou falar a verdade para você. Não passou 3 meses. Chegou lá, olha, o cara não garante, o cara não fez uma vistoria de entrada, eu não sei quem está lá, não sei se o cara é bom ou se é ruim, o cara não está pagando direito ao aluguel, e quando paga eu não estou recebendo a imobiliária. Eu falei, poxa, eu não era ruim? Você não estava achando que a minha remuneração era muito alta? Agora é assim. Então, eu já tive que fazer isso. E aí, o que é mais engraçado é que ele voltou. A pessoa voltou. Por quê? Porque eu ofereci para ele algo que para ele, naquele momento, é importante. Eu imagino que não é só questão de sobrevivência, é questão que vai envolver muito, né? Acho que não tem a ver, mas tem a questão de valores também, né? Sim. No que vocês acreditam, no que vocês fazem. Acho que então é um conjunto que vai definir realmente o PCI, né? Sim. O seu cliente ideal, e ele tem que saber realmente que vocês gostam de trabalhar daquela maneira, enfim, com todo respeito. Eu digo que eu uso uma frase que ela é uma frase forte. A verdade é a verdade. Transparência é verdade. Agora, eu não posso chegar para um cliente e dizer para ele assim, olha, é tal coisa, tá? Aí você chega no contrato, é outra.
Pô, eu não estou enganando, eu estou passando o cara para trás, eu estou deixando esse cara desconfortável. Então, se eu falei, Princípios. eu concluo, exato. Então, muitas pessoas, e por isso que eu falo que eu tenho clientes qualificados, eu acho isso legal de falar, porque a gente sabe que o mercado imobiliário, ele é, assim, muito competitivo, tá? É muito. Eu estava semana passada com uma pessoa vendo um imóvel, né? Não, eu quero ir ver esse apartamento que eu gostei, na foto tá muito legal. E estou com o mesmo apartamento em outros imobiliários. O cara da imobiliária Y simplesmente segurou lá a chave dizendo, não tá comigo e não tem como você mostrar esse imóvel. Porque estava fazendo uma reserva de patrimônio ali do apartamento. Aí, o que a gente faz? Vamos tentar dar um jeitinho para levar o cliente lá. Fechei o negócio? Fechei o negócio. Mas por quê? Porque eu mostrei para o meu cliente que eu estou com aquilo real na mão. No fim da história, ele ficou sabendo que aquela imobiliária não tinha um cliente com ficha aprovada para ser locado o imóvel. Eu tinha mesmo. Aí ele falou assim, Kleber, mas o que eu faço com ele? Eu falei assim, não sei. Eu não vou te influenciar nisso porque existem imobiliárias e imobiliárias. Eu tento ser daquilo que eu posso, a melhor. Eu quero ser a melhor. Bacana. É bom, última pergunta, só para a gente poder finalizando aqui, que os meninos já tocou a campainha aqui para mim, ó. Ótimo. Cara, falando de gestão, né? Você trabalha hoje com a sua esposa, é familiar. Cara, no que você resume para você poder ter realmente uma vida agradável do lado da tua esposa, sabendo que ela é tua sócia todos os dias dentro de casa, dentro do negócio? Cara, qual é o pilar para realmente continuar com esse respeito, continuar com tudo? Acho que, resumidamente, quais serão as palavras-chave para você resumir isso daí? Nossa, Fernando, essa é uma pergunta bem interessante, para não dizer difícil. Porque, só fazendo um parêntese, claro, muitas pessoas vão abrir um CNPJ e não sabem que realmente ele pode ser um divisor de águas. E aí nós estamos falando, ele pode acabar com casamentos, ele pode acabar com a vida de muitas pessoas no sentido de perder casa por mal administração. E muita gente não tem ainda uma noção disso, de como administrar, porque vai distender, vai precisar muito do seu tempo ali. E às vezes a sua família não vai ter aquele tempo por conta de você, né, estruturar um negócio, enfim. Como é que é isso para você? Eu costumo dizer que... Eu costumo pensar num momento que ocorreu lá em casa, lá atrás, e eu tenho essa imagem muito bem fixa na mente. Minha esposa sentada num lado da cama, eu nos pés, e um olhou para cá do outro assim, é isso que a gente quer? Então, a gente tem que combinar o jogo. Então, respeito. Tá? E, principalmente, quando eu falo em respeito, é respeitar a história que ela tem. O Kleber, como empresário, o empreendedor no ramo imobiliário, tem pouco tempo. Mas eu tenho ela com uma experiência enorme. Tá? Por que ela não está à frente, então? Porque... acho que tem coisas na vida que consomem a pessoa e isso cansa. E eu falo assim, ela tinha um sonho, sempre teve, que é a questão da dublagem e tudo mais. E ela falou assim, eu quero concretizar esse sonho. Então eu vou te ajudar. E cada vez mais você vai tomar a rédea da situação. Legal. Então, primeiro, eu respeito muito a opinião dela. Porque afinal... Quem tem toda uma bagagem, eu tento absorver isso da forma de tudo quanto é forma e mais rápido possível. Segundo, atitude. Quando nós precisamos, quando nós tivemos, nós tomamos atitude. Então, até nos dias de hoje é estranho falar isso, mas sabe aquela coisa, você é homem, estufa o peito e faz? É isso. Tive que ter atitude. E por último,
amor. Eu acho que é uma palavra que expressa muito isso. Porque se fosse outras situações, essa cola não seguraria. Poderia ter respeito, poderia ter... mas sem o amor ali, não ia dar certo. Então, para a gestão de qualquer negócio, nós precisamos ter paixão. Quando eu falo paixão, é aquela coisa de pegar e falar, nossa, vamos fazer aquilo. Mas é como eu falo, na vida, né? A paixão é aquilo que te dá o pontapé inicial, mas o amor é que sustenta. E ali é assim, a gente sofre, claro, não é fácil, o mercado imobiliário é um mercado bem inconstante, não vou falar que, olha, tá no melhor mas a gente está ali, lutando, dia a dia, vendo o que dá para correr atrás. E essa questão de como lidar lá dentro de casa, aqui no trabalho, ela acabou se fundindo, né? Então eu falo assim, eu tenho muito respeito por aquilo que ela faz, que ela fala, eu tento absorver tudo que ela fala e como fazer, né? E claro, deixar o melhor. Eu quero deixar um legado, talvez não só para aqueles que estão lá comigo, mas para aquilo que eu busco de vida, né? Que é chegar um dia e falar assim, olha, eu fiz bem feito e está aqui. Então, não sei se era isso que era, mas eu gosto muito de dar esse testemunho que realmente não é fácil. Empresa familiar, cara, ela é um desafio maior, às vezes, do que uma empresa onde você tem um sócio e tal, vocês discutem, só que cada um vai para a sua casa depois e você fica... Não, o meu problema, às vezes, ele acaba indo para dentro de casa. Mas a gente tenta resolver da melhor forma possível. E tamo aí. Cara, bom, Clebão, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo, pela sua história. Você tem uma família, você tem uma empresa incrível e você é incrível. Cara, parabéns, tá? Por toda essa jornada aí e de coração aqui. Nós agradecemos pela sua presença aqui. Cara, a parceria, eu sempre coloco assim, que... alguma coisa lá em cima junta, né? E a gente se conheceu num lugar espetacular, com todos os elementos para que e de portas abertas para que isso acontecesse. Mas às vezes a gente passa por pessoas que estão no mesmo ambiente, que tem essa porta aberta, mas ela acaba, legal. Com você e é especial, porque eu falo assim, é um amigo que eu ganhei para a vida. Eu sei que a tua experiência, aquilo que você faz aqui dentro é maravilhoso. Eu às vezes falo assim, puxa, o que o Fernando está inventando? Porque e cobro. Pô, você tem que lembra que você falou para mim que você ia fazer um novo sistema? Eu estou cobrando aquele negócio da certificação. Eu sei, porque você é um cara que se movimenta muito, está muito à frente, né, do seu tempo até, porque o cara que procura e estar sempre. É um espelho, tá? É um cara que eu tento me espelhar assim. E fico grato demais pela oportunidade. Eu ontem à noite estava conversando com a minha esposa, falei, nossa senhora, será que eu tenho realmente história para contar? Vou ter o que falar? Tô falando, eu trouxe demais, até um script. Eu falei, será que tudo isso aqui é aproveitado por alguém? Alguém vai ouvir o Kleber aqui e falar, nossa, puxa, tá ali. Então, agradeço muito. Eu sei que isso é bem bacana que você faz, é uma ferramenta extraordinária. Esse podcast, né? Ele é uma coisa que veio para ficar. E, cara, conte comigo sempre, estou à sua disposição. E, claro, quem sabe aí no futuro a gente volta para falar de outra coisa, de mais o mercado ou menos o mercado imobiliário, que é apaixonante, sim, é bacana demais. Muito obrigado, Fernando. Valeu mesmo. Muito obrigado a você, irmão. Valeu. Valeu.